E olha só, por 6 votos a 5, Supremo Tribunal Federal aprovou que a lei da ficha limpa deve valer para os casos anteriores à aprovação da legislação em 2010. A votação foi acirrada e foi decidida somente após o último voto de desempate concedido pela ministra Carmen Lúcia. Por 6 votos a 5, a Corte foi favorável à inelegibilidade por 8 anos de condenados antes da publicação da lei. O entendimento que prevaleceu é no sentido de que é no momento do registro de candidatura na Justiça Eleitoral que se verifica os critérios da elegibilidade do candidato. Dessa forma, quem foi condenado por abuso político e econômico, mesmo que anterior à lei, está inelegível por 8 anos e não poderá participar das eleições do ano que vem. Centenas de vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais deverão ter seus mandatos cassados devido à decisão que é retroativa e de repercussão geral, devendo ser atendida por todos os tribunais do país. Segundo especialistas, a decisão poderá prejudicar e muito o coeficiente eleitoral. É inadmissível que se aumente uma sanção, que se aumente uma punição que já foi imposta pelo Poder Judiciário e que já foi cumprida. Isso gera um precedente perigosíssimo que pode se alastrar para outras áreas. Você pode ter situações, o Supremo ainda não terminou esse julgamento, ainda não disse ainda se alcança fatos, se alcança, por exemplo, pessoas que têm mandato. Então você pode ter situações em que um senador da República concorreu porque já tinha cumprido eventuais 3 anos de uma condenação anterior, a Justiça Eleitoral então concedeu a ele o registro de candidatura, agora vem o Supremo e fala não. Você, na realidade, não devia ter ficado 3 anos, deveria ter ficado 8 anos. Como é que fica essa situação? O Supremo ainda não decidiu. Mas um julgamento como esse, que altera o passado, que tem a intenção de alterar o passado, traz uma insegurança jurídica inaceitável. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Marco Aurélio e Celso de Mello votaram pela inaplicabilidade do novo prazo nos casos anteriores à aprovação da lei. Porém, os ministros Luiz Fux, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia divergiram do relator e votaram para a lei valer em casos anteriores a 2010. Para o advogado Joacir Loura Júnior, que já ocupou o cargo de juiz eleitoral em Rondônia, especialista em direito eleitoral, o STF inobservou o princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, ao reconhecer a retroação da lei e, novamente, agora quando dá análise do recurso. Para Joacir, a Corte errou 2 vezes sobre a mesma matéria. O Supremo ontem teve a oportunidade, a meu sentir, obviamente, de refazer uma injustiça ou de recapitular uma injustiça, o que não foi feito. Novamente, por 6 a 5, o Supremo entendeu que a lei retroage. A meu sentir, isso fere o princípio da segurança jurídica, isso fere o princípio da coisa julgada, e pessoas que naquela época tinham um cenário de uma condenação e de um tempo de condenação de 3 anos, logo em seguida passou por um tempo de condenação de 8. Isso quer dizer o quê? Que com a decisão do Supremo, se o legislador falar que não são 8, são 16, são 20, são 30, são 50, isso nunca vai acabar. É preocupante, é preocupante. Todos sabem que não só eu, mas nós aqui como instituição, nós temos sempre colocado a justiça, o nosso judiciário, como a única trincheira em que o cidadão pode ir lá e buscar os seus direitos. Direitos sagrados de cidadão. Não há outro canto que se possa fazer com que se possa restaurar aquilo que efetivamente é seu. Desde algum bem, como até a sua própria honra. Agora, o que a gente está vendo aí em alguns momentos, no STF, e não vamos espalhar isso para o resto do judiciário, não. Aqui em Rondônia, por exemplo, isso não tem acontecido. O juiz pode até errar, mas errou porque errou. Errou porque é um ser humano. Errou porque às vezes é menos inteligente do que o outro lá que acertou. Mas tomar atitudes populistas, ou seja, e votar de acordo com o chamado clamor popular, isso aqui em Rondônia não acontece,
Na maioria dos judiciários nos estados isso não acontece, e também nos tribunais federais, mas o Supremo Tribunal Federal tem, vez por outra, claudicado nesse item. E esta é um exemplo disso. Se bem que foi 6-5, quer dizer, teve 5 ministros, 5 juízes que disseram não. O cara já que foi condenado, cumpriu a pena, está resolvido. Agora não pode vir uma lei nova para dizer, não, tu cumpriu 3 anos, agora vai cumprir mais 12. A vida não é assim. Para que as pessoas entendam o que eu estou dizendo, a maioria entendeu, mas alguns ainda, às vezes pessoas mais simples. A pessoa que roubou o sabonete, 1 mês de detenção, tá certo, 1 mês. Ela vai lá e cumpre 1 mês, roubou o sabonete, tá? Maravilha? Aí surge uma lei daqui a 6 meses, 1 ano, diz que não, agora quem roubar um sabonete vai ter que cumprir 5 anos. Aí o juiz chega e manda chamar em casa aquele cidadão ou aquela dona de casa que roubou o sabonete, diz, olha, a senhora cumpriu 1 mês só, mas agora tem uma nova lei que diz que é 5 anos, a senhora tem que voltar para a cadeia e cumprir os outros 4 anos e 11 meses. Deu para entender agora o perigo que isso pode causar? Quer dizer, a quebra de um preceito constitucional. Enfim, temos que ficar atentos. Tem muita coisa boa nesse país acontecendo. Agora, é aquela coisa, o objetivo é perfeito. Se quer promover o asseio na vida pública, a higienização na vida pública, né? Só que os meios para isso não são a gente ferindo preceitos constitucionais. Esse não é o caminho. Agora, parece que às vezes, em alguns momentos, não é sempre, mas querem chegar no seu objetivo, custe o que custar, mesmo passando por cima da nossa Constituição. É um perigo que isso se repita, como tem se repetido, até para a saúde do nosso Estado democrático de direito.